Vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia Sagrada do Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 7. Essa leitura pode ser responsiva. Eu leio um verso e os irmãos leem outro. Diz assim as Santas Escrituras, Apocalipse 21, de 1 a 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O último verso todos. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? Amém. Podem, amados, assentarem. E nós vamos ver aí o tema das nossas exposições bíblicas deste período, do estudo das últimas coisas, e o tema de hoje, os salvos na volta de Cristo. Você vai ter uma visão mais ou menos como isso se dará de acordo com as Escrituras e da nossa interpretação. Eu sei que existem interpretações diversas a respeito, mas nós temos ido pelo que temos estudado ao longo do tempo. Meus irmãos, iniciando, eu gostaria de dizer o seguinte: o título da lição de hoje, desse estudo, sugere avaliar como serão os salvos eleitos na volta de Jesus Cristo, isto é, o glorioso dia, amados, e assim todas as promessas estarão sendo cumpridas desde a primeira ressurreição até o arrebatamento dos vivos na terra, o julgamento final e, consequentemente, amados, a entrada triunfal no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Essa deve ser a nossa expectativa. Qual é a sua expectativa aqui na terra? É só material, não é? E qual é a expectativa espiritual? Meus queridos, muito interessante nós pensarmos, né, sobre este assunto, o qual os eleitos, nós os crentes, devemos estar focalizados, né, focalizados nestes acontecimentos, que são acontecimentos finais da era vindoura, da glória de Deus. Tudo isso nós precisamos estar atentos a todas essas coisas como crentes. E queria dizer mais, irmãos, que os eleitos foram escolhidos por Deus, remidos, amados, pelo perdão do Senhor Jesus Cristo, amado. E mais, sendo eles regenerados pelo Espírito Santo. Então, portanto, todos participarão, amados, todos farão parte e estarão neste evento final que se sucederá a todos os demais acontecimentos depois que o Senhor Jesus vier. Amados,
um sonho, queridos, e esperança, amados, faz o crente ter a certeza, amado, nas palavras de Jesus Cristo, que eles terão a glória de Deus para todo sempre. É isso que Deus nos garante, que Deus nos promete. Amados, às vezes eu fico imaginando, né, como será a chamada dos santos, dos eleitos, dos nomes dos crentes, irmãos, né, dos salvos, para adentrar no reino da glória. Eu fico pensando assim, como numa fila, como se vai para um show, para um jogo, num estádio com muita gente. Eu fico às vezes imaginando, amados, essas coisas, né? Amados, aqui entre nós mesmos, com toda a tecnologia, amados, ninguém ouve ao mesmo tempo os seus nomes. Não ouvem. Ninguém vai ouvir o seu nome. Quando se chama a lista de 100, é o 1, é o 2, é o 3, até o 100. E como vai ser a chamada do Senhor? Para bilhões de pessoas que estarão na terra quando ele vier, fora os que já vão vir com ele, na primeira ressurreição, na segunda ressurreição. Então, como é que vai ser essas coisas? E eu vou explicar hoje a você no meu modo de ver, no meu pensamento. Amado, quando nós estudamos esses assuntos do encontro final dos salvos, interpretamos da melhor forma, amados, em especial, o que aprendemos em toda a nossa vida sobre as doutrinas escatológicas e o que melhor podemos entender, meus irmãos, como tudo vai acontecer. É isso que nós temos estudado e temos aprendido, irmão. Como vai ser o nosso acesso ao gozo, não é? Ao gozo eterno, não é? Da vida eterna e de muitas outras coisas que já encontram bem explicadas nas Escrituras Sagradas, irmãos, e com a compreensão de valiosos estudiosos sobre o assunto, irmãos, que vão mais profundamente ao centro da compreensão para nos ajudar melhor, amados, de todas as melhores compreensões que podemos ter sobre este assunto tão importante, né? Final tão maravilhoso. Nós precisamos de estar atentos. Então nós vamos à exposição ponto por ponto. O primeiro ponto dentro do texto, no verso 2 de Apocalipse 21, ataviada como noiva, ataviada como noiva, né? O encontro de salvos de todos os tempos, irmãos, se dará na volta de Jesus Cristo, como fica claro, né? Como fica claro na visão descrita por João do estabelecimento desse acontecimento. O verso 3 diz assim: tabernáculo de Deus com os homens. Como vai ser esse encontro desse tabernáculo? Esse tabernáculo cabe todo mundo? Claro. Esse tabernáculo é imenso, eterno, grande, espaçoso, onde caberão todos os eleitos. Né? Por isso fica fácil dizer assim, quando o Senhor disser assim: Maria José, o Senhor Jesus vai dizer quem é, e tem muita Maria José. Mas ele vai chamar toda Maria José, no mesmo momento, toda Maria José estarão presentes. Né? E todos saberão o modo como ela foi chamada. Isso é muito interessante, ao mesmo tempo. Mas ele chamará todas as pessoas que ouvirão ao mesmo tempo e responderão ao mesmo tempo. E ele chamará o nome de todas as pessoas ao mesmo tempo. E ele conhece essas coisas da letra M, da letra J, que tem nome demais, ele vai dizer o nome de cada um e a pessoa vai saber quem é. E vai se apresentar, meus irmãos.
né? Isso é o que é importante para nós. Amados, todos os eleitos salvos que participaram ou partiram daqui desta terra, né? E que estão participando do céu, irmãos, antes da era presente se terminar, né? Essa era presente aqui, que começou com Adão, está continuando, só vai terminar na volta de Jesus, né? Essa é a era presente para mim, que estou vivo, para você, para todos os vivos desse momento. Os que partiram, né? Já estão, se for salvo, no céu, se for perdido, no inferno. Então todos os irmãos estarão presentes, e ao mesmo tempo. E desde o primeiro homem, Adão, até o último homem que estiver vivo na volta de Jesus, irão se encontrar com ele. Ninguém vai escapar. Olha como isso é fantástico. Ninguém vai escapar. Todos estarão presentes diante do Senhor, irmão. Esse encontro será de forma esplêndida, irmãos. E se dará o início da era vindoura. Aí vai terminar essa era que veio de Adão até nós, da era presente da humanidade, desde Adão, e dos presentes vivos em que estamos vivendo, até, amados, adentrarmos na era vindoura. A era vindoura é com Cristo, é com Deus, é com a eternidade, é com a glória de Deus, irmãos, né? O encontro acontecerá de forma esplêndida e se dará início da era vindoura, algo inexplicável pelos conhecedores, teólogos, estudiosos da Bíblia, exegetas e todo estudo e pesquisa se encerrarão, pois todos os salvos, eleitos, doutos ou indoutos, aqui na presente era, irmãos, não terão mais necessidade de buscar conhecimento, porque a palavra de Deus já nos revelou, amados, que naquele dia nós não precisamos perguntar mais nada a ninguém, não vai ter mais história de nada. Naquele dia, amados, não vai mais querer saber de mais, não, todos serão, não terá pessoas sábias e ignorantes lá, todos serão, amados, de um só mentalidade, de um só conhecimento. Jesus Cristo disse naquele dia: não me perguntareis mais nada, né? Porque tudo vocês saberão. Irmãos, os eleitos, chamados, irmãos, de pertencentes à igreja, e aqui de noiva ataviada e adornada, para poder ser a igreja que deve estar preparada, irmãos, para este encontro. Então nós precisamos estar preparados. Por que estamos aqui? Por que a gente vem à igreja? Por que a gente tem que ler a Bíblia? Por que a gente tem que orar? Isso tudo é preparação da nossa vida, irmão. Quem não faz isso se complica com 1000 coisas pela frente, né? Não estará absolutamente preparado, né? Irmãos, eu cito aqui, em um casamento, além de ataviada, vestida como deve ser toda mulher, né? O que é ataviada? Vestida, né? Toda mulher, mas como noiva, irmãos, ao encontro do noivo, para o casamento, ela precisa de quê? Além de estar ataviada, vestida, ela precisa estar o quê? Adornada. Ela precisa estar adornada, e todos os apetrechos do adorno, quer seja um cliquezinho aqui, um negocinho acolá, um pegador aqui, um negocinho, uma cola na mão, ataviada, né? Para o encontro, irmãos, da cerimônia, para que a mulher fosse vista, atraída pelo noivo. O noivo, quando vê a noiva entrando no salão, entrando no casamento, ela foi ataviada, bem vestida, adornada, toda empiriquitada, bonita. E o noivo vai ficar ali doido que ela chegue logo ao lado dele, né? Irmãos, pois a noiva deve se adornar para o seu noivo como os adornos do crente. Nós somos o que? A noiva de Cristo. E aguardando a volta de Jesus, que estamos aguardando, para entrar no casamento da eternidade, o que é que a gente precisa fazer? Botar todos os adornos. Quais são os adornos, irmãos?
a fidelidade, a fé, a obediência, a missão, ao testemunho pessoal. Isso é o que nós devemos exibir, para que o noivo, Raimundo, se agrade. Essa é a minha noiva, a minha igreja, esse é meu povo que me obedece, que atende a minha voz, meus irmãos. Né? E no encontro da igreja, isto é, da noiva, e o noivo se dará na volta de Jesus, tanto os que, irmãos, estiverem vivos na terra, eles serão arrebatados, transformados em um corpo imortal. Irmãos, os que partiram antes, os seus corpos serão ressuscitados, incorruptíveis, né? A fim de que todos os salvos, irmãos, que receberam a salvação e vida eterna, gozem plenamente da glória de Deus. Importantíssimo isso aí. Como isso é importante para nossas vidas, irmão? A partir desse encontro, que será o casamento da igreja com o Senhor, do noivo, com a noiva, irmãos, tudo será diferente, né? Que irá extrapolar os nossos conhecimentos, irmãos, e será algo definitivo, irmãos, era vindoura, amados, muito além do que nós, irmãos, imaginamos, muito além do que nós imaginamos, amados, né? Nós iremos ter esse privilégio. Portanto, a noiva de Cristo deve estar preparada para tudo que vai acontecer na volta de Jesus. Então a igreja precisa estar preparada com todos esses apetrechos ataviamento do vestido e o adorno que chama a atenção da igreja. A igreja deve ser chamada a atenção pela sua fidelidade, pelo seu compromisso com Deus. Em segundo lugar, irmãos, Deus habitará com ele. Olha aí, amados, Deus vai habitar conosco. Deixa eu explicar. O Deus aqui, no caso, o homem Jesus. Porque o Deus é inconfundível, não vai conseguir, o brilho dele é tão grande que nós, mesmo salvos, não vamos conseguir ver. João conta essa experiência aqui no livro do Apocalipse, né? Diz que aquele que está sentado no trono, né, é inconfundível, não se consegue ver, mas se vê um leão, que é Jesus, representando o povo de Deus, e o cordeiro, que é o que veio aqui, correu por nós. Esse sim, nós vamos estar com ele, Jesus Cristo, meus irmãos. Na era vindoura, irmãos, estarão presentes todos os nomes dos salvos eleitos, irmãos que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, e assim poderão participar, como diz aqui no verso 3, do tabernáculo de Deus com os homens. Repetindo esse verso 3. Os crentes, irmãos, de todos os povos, pois não será o povo, mas todos os povos, não é? Mas sim todas as nações. Eu poderia dizer de uma forma que o povo do judeu, mas não é o povo judeu, porque são eleitos entre os judeus também os gentios, todos os povos que creram em Jesus Cristo. Como diz aqui, amado, o verso 3 de novo, e eles serão povos de Deus de todos os povos. Por isso nós estamos incluídos aí nesse pacote de Apocalipse, fazemos parte dele, irmão. E digo mais, amado, hoje o Espírito Santo habita no coração do crente, como estando, amado, ao lado do salvo eleito para fazer parte de tudo que transcorre, irmãos, a vida cristã, ajudá-lo em tudo que for necessário na caminhada. Meus irmãos, é fantástico tudo isso, né? É muito fantástico. Olha, vamos ler comigo aí, João 14, 16, 17. Irmão, o Espírito Santo, irmãos, ele está ao nosso lado, eu diria ao lado, mas eu diria assim, está no centro da nossa vida, está no nosso coração. Vamos ler aí, amados, João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai,
e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará com vós. Já pensou, irmão, que coisa maravilhosa? O mundo não entende, é mesmo dizer que o mundo não vê e não conhece, não entende. É os crentes que entendem, porque vem à escola dominical, porque vem aos cultos, porque lê a Bíblia, porque tem íntima comunhão com Deus. Meus irmãos, você já pensou, né? Alô, Deus lá vai falar e vai gritar, e vai lá e dizer, né? Alvira! Alvira, eis-me aqui. Isso quando for na volta de Jesus, viu, irmão? Porque daqui para lá ainda tem muitas águas que vai correr debaixo da paz, né? Irmão, e tem mais, já pensou em receber um novo nome e todos os direitos que foram conquistados em Jesus Cristo? Olha o que diz Apocalipse 2,17: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha aí, como vai ser na glória de Deus. Vai ser fantástico, irmãos, né? Como vai ser fantástico. Amados, eu não poderia explicar melhor esse nome do que está aqui escrito na Bíblia. Não poderia fazer uma ilação sobre o que significa esse nome. Mas, na verdade, irmãos, a Bíblia afirma também em outros textos, no entanto, tudo anunciado tem a sua relevância. Olha bem, hoje podemos dizer que existe afeição de pessoas para terem um novo nome, né? Tem pessoas que mudam o nome, tem pessoas que querem o nome A, o nome B, por algum motivo qualquer, pedem para mudar o nome. O pior de tudo agora é o homem que é homem pede para mudar o nome para a mulher. E a mulher que é mulher pede para mudar o nome para o homem. Porque junta-se duas mulheres e uma tem que ser um homem. Junta-se dois homens, uma tem que ser mulher. Né? E tem mais os nomes artísticos. Né? O senhor tem, né? Tem o nome Edson Arantes Nascimento, mas põe aí Pelé. Outro nome, Pelé. Ele é mais conhecido por quem? Pelo segundo nome. O nome artístico, o nome do futebol. Essas coisas já acontecem. Mas tudo estão aí, ó, prescrito na Bíblia, na palavra de Deus. Irmão, na volta de Jesus Cristo, tudo isso vai acontecer. Hoje podemos, então, dizer que as pessoas podem mudar o nome. Por exemplo, Deus mudou vários nomes. Mudou o nome de Abraão. Tirou o nome Abraão com um A, botou com dois A, ó, tirou. Mudou o nome de Saulo para Tarso, no Novo Testamento, irmão. Mudou o nome de Jacó para Israel. Aí Deus faz como Ele quer. E lá no céu é eu que eu não sei. Ele é quem vai fazer como Ele vai querer fazer. Se Marcos Severo vai continuar sendo Marcos Severo, eu não sei. Eu não vou pegar um novo nome lá. Meus irmãos, na volta de Jesus, todas as conquistas da glória de Deus se cumprirão, todas as promessas, irmãos, para os eleitos de Deus, de todos os tempos que se encontram na Bíblia Sagrada, irmãos, serão realizadas, irmãos, e os eleitos viverão a gloriosa eternidade para todos sempre. Em terceiro e último lugar, irmãos, o verso de número 7, que diz assim: o vencedor herdará estas coisas. Então nós vimos o primeiro verso, irmãos, falando sobre amados ataviado como uma noiva, o segundo, como Deus habitará com eles, né? E agora, por último, o verso de número 7 fala: o vencedor herdará estas coisas, irmãos. Olha bem, quem são os vencedores? São os que creram em Jesus. Amados, o acesso ao gozo da vida eterna, que foi, amado, perdida pela desobediência do primeiro homem, Adão, que Deus
o afastou da vida eterna, né, e o desfrutar da glória de Deus aqui neste mundo, por causa do pecado, né, foi prorrogada por Deus, que anunciou ao primeiro casal, vamos ler aí em Gênesis 3:15, que dele sairia um descendente que recuperaria a salvação e a vida eterna. A salvação que Adão perdeu e a vida eterna que Adão perdeu, olha, nós vamos agora ganhar e receber Jesus. O que é que ele disse a Adão? Vamos lá, irmãos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está aqui escrita na Bíblia e foi destinada ao primeiro casal que haveria de poluir, né, esse mundo com tanta gente. Eu estou dizendo poluir, né, porque é encher de gente mesmo esse planeta, né? Amados, esses descendentes, irmão, ou este descendente aqui anunciado, prometido, irmãos, no tempo certo, irmão, de Deus, para a realização do resgate do homem pecador, para fazer um vencedor em Jesus Cristo e herdar todas as bênçãos da glória de Deus. Irmãos, o nosso Salvador Jesus Cristo, que venceu a morte, irmãos, ele veio trazer a salvação para o homem perdido. Ele é o único homem que não veio, amado, ao mundo de uma relação sexual, né? Mas, irmãos, concebido de uma mulher virgem, através do poder de Deus. Meus irmãos, este homem Salvador, vamos ler aí em 1 Timóteo 2:5, este homem Salvador também é o único homem que se encontra no céu, irmãos, com a missão de fazer a reconciliação do homem aqui da terra, o homem com Deus, é isso? Ele é, amado, nosso mediador dessa nova aliança da graça de Deus, da salvação, de recuperar o homem perdido pelo pecado de Adão. O que é que diz o texto sagrado? Vamos lá. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso estudo. O Senhor Jesus Cristo, único homem, sem pecado e glorioso, que se encontra no céu, amado, mas em toda parte, através do Espírito Santo, o qual disse que ia preparar lugar. E assim sendo, irmãos, ele nos garante que todos os homens pecadores que foram perdoados pela sua graça e amor irão estar com ele, irmão, e desfrutar da glória celestial e eterna para todos sempre. A igreja do Senhor Jesus, irmão, não pode ignorar que estamos na reta final e que em breve Jesus voltará. E este será, sem dúvida, o maior evento de toda a história da humanidade, a volta de Jesus. E finalizando, irmãos, como noiva de Jesus Cristo, a igreja deve buscar com prioridade uma vida de santidade, obediência às promessas que Deus deixou para todos nós. E mais, irmãos, o amor, o maior sonho, amado, do cristão é poder estar presente nesse tabernáculo de Deus com os homens. Na eternidade, esse é o maior prazer de todos nós, de viver para sempre, irmãos. E só chegarão à glória de Deus, irmãos, os vencedores. Eu quero que vocês leiam comigo para nós concluirmos nossa exposição, né? Que foram recebidos por Jesus Cristo, que poderá então dizer com toda certeza, vamos lá, todo mundo, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos?